Primeira coisa, você vai ter que entender qual que é o tipo de contrato. Agora nós vamos para as dimensões objetivas, olhar para o contrato em si. Olhando para o contrato em si, a gente vai ter que entender se ele é um contrato do tipo vermelho, do tipo amarelo ou do tipo verde. Vou explicar cada um deles. Se você tem um sinal vermelho, se você tem um sinal amarelo ou se você tem um sinal verde para cada um desses contratos. É uma classificação que eu acho que explica bem como que funcionam os contratos. Primeiro tipo, contrato sinal vermelho. O que é esse contrato sinal vermelho? É aquele tipo de contrato em que a balança está pendendo para o lado do banco. Ou seja, a possibilidade de ganho do cliente é menor. A possibilidade de ganho de causa do cliente é menor. Quais são os tipos de contrato de sinal vermelho? Que são os mais difíceis. Ah, Edilson, é impossível? Não. São os contratos mais difíceis de você conseguir fazer alguma coisa nesse contrato. Contrato de empréstimo consignado. Por quê? Contrato de empréstimo consignado segue legislação específica. Mais difícil. Por quê? Porque o débito é feito diretamente na conta da pessoa. Na verdade, o débito é feito diretamente na folha de pagamento, né? Empréstimo consignado, consignado em folha. Então, o débito é feito diretamente na folha de pagamento. Para conseguir a suspensão desse débito, tem que acontecer o quê? Você tem que conseguir uma liminar, e essa liminar vai ser enviada para o empregador, e o empregador vai parar de fazer esses descontos. Eles são contratos mais difíceis, não são contratos impossíveis, são contratos mais difíceis de se trabalhar. Então, eu tenho lá o empréstimo consignado, com débito direto em conta. Eu tenho financiamento de bem que o veículo já foi apreendido. O bem já foi apreendido, a garantia já está com o banco. Então, fica muito mais difícil o cliente conseguir fazer qualquer coisa. A possibilidade de ganho, nesse caso, são menores. Então, lembre-se sempre que esses contratos são contratos mais difíceis de se trabalhar. Contratos com sinal amarelo. O que é esse sinal amarelo? A possibilidade de ganho é menor. O cliente tem ganhos menores, os seus honorários também não vão ser tão altos, mas já tem uma possibilidade maior. O que acontece? Contratos com garantia real a descoberto. Ou seja, estou falando de um contrato que ele tem uma garantia real, mas a garantia real não é suficiente para cobrir toda a dívida. Acontece muito com capital de giro, tá? Capital de giro, o agente financeiro vai lá e pega uma determinada garantia, quando tem garantia real, ele pega uma determinada garantia que não é suficiente para cobrir todo o bem, então acaba ficando mais fácil. Carro de baixo valor que foi pago poucas parcelas, isso daí é um caso que o agente financeiro ele não tem sentido de pegar o carro, porque vai ter dificuldade toda de levar para o leilão e ainda vai sobrar dívida. Maquinário de empresas. É muito difícil levar a leilão o maquinário de empresas. Então, nesse caso, também é contrato com sinal amarelo. Por quê? Ora, eu tenho uma garantia real, mas essa garantia real, mesmo que ela vá a leilão, é mais difícil de você conseguir recuperar esse valor. E aqueles contratos com alienação fiduciária. Eu estou falando para você de uma realidade que vai acontecer agora, após o coronavírus, após voltar essa loucura toda da quarentena. Mesmo nos casos de alienação fiduciária, os bancos já estavam com dificuldade de vender imóveis que eles tinham adquirido a propriedade. A posse é outra coisa vai ser discutida depois. Mas os imóveis que ele tinha conseguido adquirir a propriedade, ele já estava com dificuldade para conseguir vender esses imóveis. Agora, com o coronavírus, a gente sabe que isso muda ainda mais. Então, mesmo esses contratos com sinal amarelo, como a garantia está descoberto, a possibilidade de você conseguir sinalizar uma negociação boa com o cliente ou fazer a revisão desse contrato para o cliente é muito alta. Então, eu tenho esses contratos não amarelos, os contratos não verdes são os contratos maravilhosos, é os que a gente mais vai trabalhar, são aqueles contratos tipo empréstimo pessoal. Qual garantia que tem? Fidejussória. O cartão de crédito, qual garantia que tem? Só a fidejussória, né? O próprio cliente que está fazendo isso. Cheque especial, capital de giro. Se eles são os mais fáceis, isso quer dizer que você vai receber menos? Não, isso quer dizer que normalmente os valores são valores expressivos e a gente consegue trabalhar muita coisa. Por quê? Porque a balança está pendendo para o lado do cliente, já que o banco não tem garantias aí para executar. Se o banco não tem garantias para executar, o que ele vai ficar fazendo? Vai ficar ameaçando, vai escrever no SPC Serasa, dependendo do tipo do cliente. O cliente nem vai preocupar, por isso você tem que entender o tipo do cliente. Mas esse tipo de contratos são os contratos mais simples, mais fáceis e principalmente aqueles contratos que estão com atraso superior a um ano. Mas lembre-se que esses contratos aí de sinal verde são empréstimo pessoal, cartão de crédito, cheque especial e capital de giro, são os contratos mais fáceis de se fazer.